Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Certa vez, ouvi uma entrevista com uma pessoa que trabalhara arduamente na tradução da Revista Espírita para o idioma espanhol. Para isso, ele estudou com cautela e tempo o histórico do Espiritismo na França. O intuito era compreender o melhor possível como estava o movimento espírita na França da época de Kardec, a fim de que ele pudesse colocar notas de rodapé, ilustrações e explicações adicionais na sua tradução, e assim foi feito. A equipe que o entrevistou pertence a uma instituição espírita do Brasil que é muito séria, e todos reconheceram que a tradução para o espanhol havia ficado, de fato, muito boa. Diante, portanto, de alguém que havia estudado tão profundamente o movimento espírita francês, foi feita a pergunta: por que o espiritismo praticamente acabou na França, a ponto de hoje termos tanta dificuldade em divulgá-lo por lá? É claro que há muitas respostas para essa pergunta. Estaria em erro quem dissesse que há apenas uma causa para isso. Os grandes conflitos vividos na Europa, sobretudo os do século XX, a problemática da revista espírita pós-desencarne de Kardec, o charlatanismo abundante, enfim, muitas causas para justificar um acontecimento tão evidente. O espiritismo não avançou tanto na França quanto alguém poderia supor. Mas, na entrevista em questão, a pessoa pontuou algo que eu nunca havia visto alguém falar. Os franceses não investiram em evangelização infantil. Ou seja, não houve preparação das gerações vindouras. Vieram os grandes missionários, muitos centros espíritas sérios foram fundados, mas houve pouca preocupação com as crianças. Isso fez com que o movimento espírita envelhecesse e terminasse por não se sustentar. Isso então chama a nossa atenção para o problema fundamental da manutenção do movimento espírita. É preciso trazer a colaboração daqueles que estão iniciando a sua jornada terrena. Algo que é evidente, mas que precisaremos ressaltar é: se quisermos realmente manter o espiritismo forte e ativo no nosso país, precisaremos pensar com bastante cuidado a evangelização, nos mais variados níveis em que ela pode ocorrer. Não só a evangelização infantil, mas igualmente a evangelização de bebês, a evangelização no ventre, na pré-concepção e, claro, a mocidade e o envolvimento dos jovens. Falamos mais da evangelização de crianças e até de pré-concepção porque não podemos ignorar dois aspectos muitíssimo importantes. O primeiro é que a criança é um espírito que existe antes da encarnação. Iniciar esse processo de evangelização antes mesmo da concepção é um exercício também para os pais, de afinar o reencarnante com o Evangelho, com a mensagem espírita e com eles mesmos. E o segundo ponto é que a fase infantil é a melhor fase para que possamos nutrir valores novos ou fortalecer bons valores que aquele espírito já traga em si mesmo. Tentar trazer o jovem para a casa espírita é importante, mas se esse jovem foi uma criança que frequentou a evangelização, então, ainda que na adolescência ele acabe se afastando, mais tarde ele fará um movimento de retorno à casa espírita e não de ida. Retornar é mais fácil do que ir pela primeira vez. Se ele já teve contato com a casa espírita, se aquilo fez parte da infância dele, se ali foi um ambiente que ele pôde cultivar amizades, aprender bons valores, então a casa espírita é um local conhecido e agradável, que mais tarde ele saberá compreender o valor que tem. Mas, se falamos de um jovem ou mesmo de um adulto que nunca frequentou uma casa espírita, provavelmente ele terá de vencer o preconceito para poder conhecer o espiritismo e, não raro, apenas buscará a doutrina quando já estiver passando por um momento difícil na sua vida. Portanto, compreendemos que formar novos trabalhadores espíritas, conscientes do que seja a doutrina espírita, conscientes de que o maior propósito da vida é fazer o bem ao próximo, é tarefa que inicia antes mesmo da concepção, pode ser fortalecida no período de gestação
e deve ser intensificada tanto quanto possível na primeira infância. Não que o Espiritismo seja proselitista, de modo algum. Todavia, se entendemos que a doutrina nos faz bem, que é um caminho recheado sim de desafios, mas também de muitas bênçãos, então faz sentido que busquemos levá-la aos corações amigos e aos nossos irmãos em humanidade. O Espiritismo não precisa de nós para permanecer vivo na Terra, é fato. Mas nós precisamos do trabalho espírita para que saibamos permanecer vivos em espírito, certos da vida abundante que somos portadores. Dizemos tudo isso porque a mensagem de hoje do livro Mediunidade e Sintonia é intitulada Ceareiros Futuros. Encerraremos com a leitura, fazendo nossas as palavras de Emmanuel. Assunto inevitável na lavoura do bem, a preparação de ceareiros futuros. Referimos-nos frequentemente à limpeza dos princípios que abraçamos e à elevação em que nos cabe conservá-los. Preocupação, aliás, das mais justas. Indispensável, porém, cogitar da formação daqueles que se nos farão continuadores nos círculos de serviço. De que modo laurear profissionais dignos e competentes nos estabelecimentos de ensino superior sem a escola funcionando na base da cultura? Nas atividades espirituais, há que se conservar igualmente o clima de sequência, se quisermos obter colaboradores corretos e eficientes. Diante de companheiros imaturos, no que tange a discernimento, tanta vez mergulhados em nebulosas conceituações ao redor dos temas da alma, é forçoso se nos concretize com mais veemência a cooperação espontânea em favor deles, para que a nova revelação venha a possuir amanhã cooperadores à altura do trabalho que ela própria nos descortina. Encontrando amigos ainda verdes nos raciocínios da lógica, sejam médiuns ou explicadores, na edificação doutrinária, procuremos com afetuosa dedicação uma porta para o entendimento recíproco, através da qual lhes possamos oferecer o coração em forma de esclarecimento ou de apoio, auxiliando-os a superar os trechos de sombra que, porventura, estejam sendo obrigados a contornar na caminhada para o conhecimento superior que todos nós aspiramos a atingir. Em suma, à frente de quaisquer irmãos procedentes desse ou daquele distrito menos claro da obra espiritual, saibamos agir com bondade e compreensão, porquanto muitos daqueles que nos pareçam enganados ou incipientes, se amparados com amor, ser-nos-ão no porvir valorosos vexilários na causa do bem, seja na plantação da verdade ou na colheita da luz. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do nosso Café com o Espiritismo.